Olá! Hoje passaremos ao estudo de Mateus, capítulo 4. Então, primeiro vamos orar? Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus, pedimos a Tua presença e a manifestação dela conosco neste estudo. Pedimos, ó Deus, que não seja apenas uma leitura, mas que o Senhor venha nos conduzir, abrindo os nossos olhos, nos fazendo enxergar aquilo que o Senhor quer que seja mudado em nossas vidas. Pedimos ainda que aquilo que viermos a aprender venha do Senhor e não de ensinamentos meramente humanos. Pedimos, ó Deus, que nós sejamos capacitados a colocar em prática todo o ensinamento que vier do Senhor. Desde já te agradecemos pela tua presença e te agradecemos por nos ouvir e capacitar. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá? Mateus capítulo 4. Então vamos lá. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galileia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria e logo o povo começou a trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do rio Jordão. Então,
Aqui no capítulo 3, no capítulo 4 de Mateus, vemos muitas coisas importantes. A começar pela tentação de Jesus. Nós vimos no capítulo 3 que Jesus foi batizado e por isso que o capítulo 4 começa. Em seguida, Jesus foi levado para a tentação. Ele foi tentado por quem? Pelo diabo. Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. O que é uma tentação? Uma tentação é uma tentativa de te conduzir a um pecado. E Deus não peca. E como ele não peca, ele também não induz ninguém ao pecado. E aí já vem a nossa primeira aplicação. Se você está sendo tentado a fazer algo que você sabe que não é a vontade de Deus, não é Deus que está te tentando, é o diabo. Então você já sabe de onde isso está vindo. E tudo que vem do diabo acaba mal. Grave isso. Então não vale a pena você arriscar, porque o final vai ser ruim. E nessa passagem nós vemos que o diabo, ele tenta Jesus. Tenta a quê? A desobedecer a Deus, porque todo pecado ele é uma desobediência às ordens de Deus. Primeiro, o tentador, ele tenta convencer Jesus a agir contra a palavra de Deus naquilo que era a necessidade de Jesus. Jesus estava 40 dias sem comer. Então ele estava como? Com fome. O que o diabo ofereceu primeiro? Ordene que essas pedras se transformem em pães. Era tudo que Jesus precisava. Ele precisava de comida. Só que Jesus aceitou porque ele estava precisando daquilo? Não. Porque ele conhecia a palavra. E a palavra dizia: uma pessoa não vive só de pão, mas toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele sabia que aquilo estava errado. Jesus não poderia usar em benefício próprio o poder que ele tem como Deus. Depois, como ele não caiu nessa tentação, o que o diabo tenta oferecer para Jesus? Ele leva Jesus a um templo bem alto e diz: se você é filho de Deus, salta daqui. Porque as escrituras, ou seja, ele usou a Bíblia. As escrituras dizem que os anjos vão te sustentar e te proteger. Mas o que Jesus disse? As escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor teu Deus. E aqui vem a segunda aplicação para nós. O diabo tentou Jesus onde? No orgulho. Tentou Jesus: mostra que você tem poder, mostra que você é Deus, mostra que você é filho de Deus. Você não diz que é? Então mostra. Mas mostra como? Desobedecendo a palavra. Tati, mas ele falou que os anjos protegeriam e a Bíblia realmente mostra que protege. Mas os anjos protegem dentro da palavra, não dentro da desobediência. Se Jesus saltasse só para mostrar para o diabo que ele é Deus, ele estaria agindo com orgulho. E o orgulho não vem de Deus, vem do diabo. E o orgulho, a palavra de Deus diz que o próprio Deus se opõe ao orgulhoso. Se Jesus saltasse do templo, ele estaria colocando Deus à prova. Por quê? Porque ele estaria falando: a sua palavra não diz que você faz isso, ó Deus. Então envia seus anjos para me proteger, porque eu estou indo pular. Não era uma necessidade de proteção. Seria uma necessidade de autoafirmação, seria um orgulho. Então, segundo cuidado, fique atento onde o diabo tenta a sua vida para tentar te conduzir ao pecado pelo orgulho. O orgulho é uma das coisas que mais faz a pessoa cair em pecado. Porque ela tenta provar que ela é alguma coisa, ela tenta aparecer, tenta se mostrar. E aí está o grande perigo. A terceira tentação que o diabo ofereceu a Jesus foi oferecer os reinos do mundo e a sua glória. Tati, ele não podia oferecer isso porque não eram dele. Quando Adão e Eva pecaram, eles tinham o domínio da terra. Então era tudo deles. Mas ao pecarem, eles entregaram isso para o diabo. Então essas coisas, os reinos e a glória do mundo, realmente passaram para o diabo. Por isso que a tentação era verdadeira. Porque se não fossem do diabo, a tentação seria falsa. E Jesus saberia que era falso. Não seria uma tentação. E aí o diabo ele tenta, oferecendo Jesus o quê? As coisas que os olhos veem. Que foi a mesma coisa que ele ofereceu para Eva.
as coisas boas que os olhos veem, mas nós não somos convidados por Deus a confiar no que vemos, no que os nossos olhos veem. Nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos por fé. Nós andamos confiando em Deus, não no que os nossos olhos veem. E aí você tome cuidado. Tome cuidado para aquilo que parece bom, parece que é uma oportunidade maravilhosa, que você nunca mais vai ter outra e que vai mudar a sua vida. Mas se isso vai contra a palavra de Deus, não é Deus te dando essa oportunidade, é o diabo. E não ache que o diabo vai te dar uma coisa e que ele vai ser bonzinho. Não ache que ele vai te dar uma coisa e que ele não vai cobrar nada depois. Ele vai cobrar, e vai cobrar muito caro. Vai custar muita coisa, vai custar a sua saúde, vai custar a sua vida, talvez vai custar sua família, vai custar a sua paz e possivelmente vai custar a sua salvação. Então não tem nada que ele te ofereça que vale a pena. O preço que você vai ter que pagar não vale. Então, se você está vendo alguma coisa que parece uma oportunidade, mas você sabe que isso não vem de Deus, pula fora enquanto é tempo. Não se deixe enganar. E isso que Jesus fez, Jesus confiou na palavra. E aqui ele diz algo muito importante. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Jesus não aceitou ajoelhar-se para outro que não Deus. Jesus não aceitou adorar outro que não Deus. Por quê? Porque a palavra diz, está escrito, Mateus 4:10, nós devemos adorar Deus, servir Deus, ajoelhar para Deus, somente para Deus, para nenhum outro, nenhum. Isso está escrito na Bíblia, não é a minha opinião, está escrito. Então, 3 cuidados. Tentação, de tentar na sua necessidade. 2, no seu orgulho. 3, te tentar na sua ganância, no que os seus olhos veem e parece que é bom. Como que você sai de uma tentação? Você sai de uma tentação confiando na palavra de Deus, entendendo que o que Deus te ofereceu é que é o melhor, não aquilo que parece bom, mas está contra a palavra. E por fim, nós vemos o ministério de Jesus. No versículo 17 falam, Jesus começou a anunciar sua mensagem. E qual que era a mensagem? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem de Jesus. Ele quer nos conduzir ao arrependimento. Arrependimento de quê? Daquilo que nós fazíamos segundo o nosso próprio entendimento, que nós achávamos que estávamos certos, mas quando estudamos a palavra, entendemos que agíamos errado. Então nós somos convidados a nos transformar, a mudar as nossas ações. E para finalizar, nós vemos ainda que Jesus passou, chamando os discípulos. O que são os discípulos? As pessoas que seriam capacitadas a pregar a palavra dele e aprender com ele o ministério dele, que é um ministério de arrependimento, de instrução da verdade, de libertação das ações do demônio e de cura de enfermidades. E é isso que nós somos chamados a aprender, porque não somos nós que fazemos essas coisas, é Jesus, Ele opera através das nossas vidas. E por isso que você está aqui hoje, para aprender a verdade, para um dia o Senhor também te usar para todas essas coisas. Porque não é você que fará isso, não precisa ficar apavorado, que não é você que fará. É Jesus, é o poder de Jesus que fará através da sua vida. E é isso que Ele nos chama também. Assim como Ele chamou os discípulos a serem capacitados por Ele, hoje Ele está chamando a mim e a você a sermos capacitados por Ele para fazer a obra dEle, para a glória dEle. Então é isso, nos vemos no capítulo 5 de Mateus. Até lá!